Acontece nesse domingo, a partir das 6 da tarde, o show especial Júpiter Maçã, interpretado por Luiz Thunderbird e Tata Aeroplano. E para falar sobre o show, sobre música e sobre TV, eu conversei com o músico apresentador Luiz Thunderbird. Vem ver como foi esse bate-papo. Ok. Você trabalhou com a MTV, que atualmente não tem mais uma concessão na TV. Você acredita que hoje ela ainda impacta, influencia a geração dos jovens que fazem TV, que fazem YouTube atualmente? Eu acho que a geração que está fazendo televisão nesse momento ainda assistiu MTV e boa parte dessa juventude que se formava nas faculdades de comunicação sonhavam em trabalhar na MTV. Eu acho que esse sonho meio que acabou, porque a atual MTV não liga porque a gente gostava daquela MTV. Então, acho que essas pessoas ficaram me sentindo meio abandonadas, né? Mesmo as pessoas que sonhavam em ser VJs, elas falavam, pô, um dia eu vou ser VJ, vou chegar na MTV. Não existe mais essa possibilidade. Então, acho que existe uma frustração por parte de todos. Da minha parte, porque, pô, eu gostava do que eu fazia na MTV, eu gostava daquela MTV. A atual eu não assisto porque não é para mim, mas assim, eu gostava muito do trabalho que a gente fazia lá, tanto quanto música, quanto comportamento. Eu achava muito interessante fazer aquele trabalho. É um trabalho que eu continuo fazendo, só que agora em podcast, no YouTube. É, mas assim, eu acho que aquela MTV, ela foi muito importante para muita gente. Bom, então agora falando sobre o seu trabalho de hoje. Além de É, apresentador e podcaster, você também é músico. Como que sim. surgiu essa vontade de ser músico? Foi sempre uma coisa que você quis? Ou foi Uhum. conforme você foi estudando, foi se conectando com músicos? Meu pai era músico, ele tocava contrabaixo numa banda, uma banda de jazz, de bossa nova. E daí eu comecei a ir nos ensaios dele, eu tinha 6 anos de idade, e eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo. Eu via lá, ele tocava baixo acústico, eu achava aquilo incrível. E eu tenho uma memória fotográfica para isso. Assim, eu lembro de estar numa casa onde tinha um ensaio, numa sala, e tinha uma bateria, e tinha o baixo, e tinha um piano, e eu fiquei maravilhado com aquilo. E a primeira vez que ele me levou, ele sacou essa minha identificação. Imediatamente ele comprou um violão para mim, um violão de Giorgio, lindo. Olha ele ali, ó. Quer ver? Ele Olha ali. Esse violão só, aí. Esse mais violão ele comprou para mim em exclusiva. 1967. Eu tinha 6 anos e me colocou para estudar com um professor particular e tal. Eu fui lá, estudei piano, depois de estudar violão. Então a música sempre esteve muito presente. E assim, eu era um cara meio inquieto, assim. Eu saltava do piano para o violão constantemente. Fazia um ano de piano e fazia um ano de violão e assim eu fui durante toda a minha adolescência. Eu acho que com o tempo o violão falou mais alto porque é muito difícil ter um piano, assim. Imagina carregar um piano. Uhum. Então, assim, ter um piano em casa era uma coisa muito cara, era muito difícil. A minha família não tinha dinheiro para ter um piano em casa. Eu estudava na casa do professor, no conservatório. O violão, eu tinha o violão, então, assim, eu acabei me pegando mais ao violão. E o violão, eu sempre tive essa paixão pelo contrabaixo, e quando eu montei a banda, em 85, a primeira banda, eu optei por ser o baixista da banda. Eu, eu gostava muito de tocar contrabaixo, gosto das linhas do baixo, os registros do baixo. Ao mesmo tempo que, como assim, eu sempre estudei música, eu sempre participei de coral, eu aprendi a cantar. Eu sei cantar. Eu sei Uhum. cantar no tom. Uhum. Eu sei fazer segunda voz. Aprendi Uhum. isso com os Beatles, Uhum. aprendi isso com os Beach Boys, aprendi isso com Quarteto em Si, MPB4, com as músicas que eu ouvia. Então, sempre ficou a meu cargo também cantar. Tocar baixo e cantar é uma coisa muito difícil, porque uma linha vai para um lado e a linha da voz vai para o outro, e assim, com o tempo eu fui me desenvolvendo a fazer isso, simplificando o baixo para me apegar mais às vozes. E eu acho que eu consegui desenvolver um estilo em cima disso. Apesar de que em alguns trabalhos eu só toco baixo, por exemplo, a orquestra jupiteriana, que eu acabei de Uhum. remontar, tem o Tata Aeroplano, o Cleiton Martinho, dos Nangalas. Ali o Tatá canta, eu só faço os backing vocals e faço o baixo. Ali eu consigo me dedicar mais ao contrabaixo. Enfim, Uhum. a música sempre esteve muito presente na minha vida, sempre, o tempo todo. É assim, quando eu me formei em odontologia em 82, eu pensei, puxa vida, eu não queria me formar, na verdade. No terceiro ano da faculdade eu já pensei assim, eu acho que essa não é a minha. Mas eu sou muito perseverante. E eu falei, eu vou terminar essa faculdade, afinal de Uhum. contas,
é um puta custo fazer uma faculdade, vou terminar. E já que eu terminei a faculdade, eu falei, agora eu vou trabalhar, porque afinal de contas você estudou 4 anos, gastou uma fortuna para estudar, agora vai lá e trabalha. E trabalhei. Até 1996 eu trabalhei pelo menos 6 anos, porque eu comecei a trabalhar ainda no terceiro ano da faculdade. Então, eu tentei a odontologia, até a hora que, assim, eu percebi que eu já tinha meu consultório, sabe? Meus clientes eram todos músicos e tinham bandas, e a coisa ficou meio inviável, assim. Eu tinha uma vitrola no meu consultório, eu falava assim, e aí, vamos ouvir o que hoje? Ratos de Porão? E daí, assim, era uma coisa muito anacrônica, assim. Eu precisaria trabalhar 10, 12 horas por dia. Dentistas trabalham muito para que a coisa funcione. E eu não tinha essa disposição. Eu comecei a ensaiar com a banda, então eu fazia 6 horas de consultório e ia cuidar das bandas. Chegou um momento que eu preferi fechar o consultório e me arriscar no mundo da música. As coisas aconteceram de uma forma que isso acabou sendo determinante no meu futuro, tanto como VJ quanto como músico. E você acredita que o seu trabalho como VJ, ele influenciou a forma como você vê a música, como você aprecia as músicas de atualmente? Não, eu acho que minha forma como eu vejo a música, sempre vi a música, influenciou no meu estilo de VJ. Acho que foi isso. Quando eu cheguei na MTV, eu era o VJ músico, era o VJ que tinha tatuagem, era o VJ que conhecia as bandas, era o VJ que vivenciava o mundo da música, especialmente a música alternativa em São Paulo. Minha banda já fazia sucesso no mundo underground, a gente já tinha tocado na televisão várias vezes. Na verdade, foi a banda que me levou para a MTV, né? Foi uma apresentação num programa da TV Bandeirantes, do Tadeu Django, onde ele vaticinou que os Devotos seriam uma grande banda um dia, e daí, no final do ano, ele colocou a gente como a banda revelação do ano. Isso aí foi determinante para que eu fosse escolhido como VJ. Então, a música me levou para a MTV e o meu conhecimento, a minha vivência, a minha visão da música imprimiu o meu estilo de ser VJ, que era muito diferente de todos os outros. E te leva para novos caminhos até hoje, né? Acho que a música sempre esteve presente e sempre foi um caminho, assim. Mesmo quando eu passei para emissoras mais populares, como a Rede Globo, por exemplo, o meu programa da Rede Globo era o TV Zona, que era um programa que eu apresentava 8 bandas tocando ao vivo, numa tarde de sábado, depois numa manhã de domingo. Então, onde eu fui trabalhar, sempre a música estava presente. Eu trabalhei na Rede Manchete, e era um programa de como eu posso dizer, pela família brasileira. Olha só. Mas não era bem isso. E assim, tinha muitas atrações, assim, eu sempre ficava muito vidrado nas atrações musicais. Então eu queria levar meus amigos para tocar no programa. Eu lembro de uma batalha que eu tive com o diretor de tentar convencê-los a levar o Patofu no programa, e ele disse, mas Pato o quê? Eu assim, mas é uma luta marcial? Eu falei, não, é uma banda. Eles não sabiam que o Patofu era uma banda. E era 1997, o Patofu tinha estourado já na MTV. Eu era muito amigo deles, a gente morou juntos no Rio. E foi uma luta para levá-los lá. Eu consegui levá-los. E no dia da apresentação, eles não iam tocar. O diretor falou, a audiência está muito boa, com as nossas atrações populares e apelativas. Os seus amigos não vão tocar. Eu falei, se vocês não colocarem isso para tocar, eu vou embora daqui agora. Foi uma queda de braço, assim. Eles entraram, derrubaram a audiência. E, assim, o meu caminho da música sempre foi assim. Quando eu fui trabalhar na TV Cultura, quando acabou a MTV, em final de 2003, acabou a MTV. Uma semana depois, eu estava na TV Cultura, aqui de São Paulo. Eu apresentei um programa que chamava Caçadores de Mitos. Era um programa australiano de 2 caras muito loucos, que vocês conhecem o programa. Eu apresentava esse programa em português na TV Cultura. Então eu apresentava o bloco do programa australiano. Era uma coisa meio... Para mim não fazia muito sentido, mas para eles fazia. Bom, nesse programa eu levei o meu diretor da MTV para trabalhar comigo, e a gente arranjou um jeito de falar de música. A gente fez um quadro que a gente falava de música dentro do Caçadores de Mitos. Então, assim,
A música sempre esteve presente. Quando a MTV começou a fazer muita falta, as pessoas me encontravam e falavam: puxa, Thunder, por que você não volta para a MTV? Eu assim, porque não existe a menor possibilidade, a MTV não fala mais de música. Ah, puxa, você não podia falar para a MTV falar de música? Assim, cara, eu não tenho mais nenhuma intimidade com aquela MTV. Pô, você precisava falar de música. Eu montei um canal em 2016 chamava Music Thunder Vision, ou seja, MTV. E a partir dali eu comecei a fazer o programa que eu imaginei que estaria fazendo na MTV, que é o meu programa de até hoje. E dele surgiu o podcast do Thunder, foi dentro do Music Thunder Vision. Então, sinto muito, mas a música faz parte da minha vida, assim, meus trabalhos musicais todos. Eu tenho, no momento, 7 bandas em funcionamento. Lidar com tudo isso dá muito trabalho, mas é um trabalho que eu gosto, então eu acho um grande barato. E você, nos seus podcasts de hoje, você dá espaço, não é voz, mas dá visibilidade, aumenta a potencialidade de bandas que estão nascendo agora, né? Sim. Como que você vê atualmente o crescimento e o nascimento das bandas contemporâneas atuais? Elas nunca deixaram de nascer, crescer e habitar o underground da música brasileira. O rock deixou de ser mainstream no final dos anos 90, eu diria. Nos 80 foi aquele brilho, né? As bandas eram todas paparicadas e vendiam discos de ouro, e os camarins eram repletos de luxos e tal. Isso nos anos 90 a coisa meio deu uma estranhada, assim, a indústria fonográfica começou a balançar, porque não soube lidar com Napster, com esse tipo de coisa, nem a MTV soube lidar direito com o YouTube. Então o rock foi perdendo espaços, né? Nos anos 90, a gente teve a grande revolução, a última grande revolução, que foi o movimento Mangue Beat, né? Com o surgimento do Nação Zumbi, Mundo Livre, né? Banda Ed, aquela geração. Teve o surgimento dos Raimundos, fazendo o crossover da música brasileira com rock. Teve o surgimento do Planet Hemp, que está aí até hoje, fortemente. Teve Charlie Brown Jr., e na virada dos 90 para os 2000, a grande febre intelectualoide dos Los Hermanos, e de aí nos anos 2000 todo o movimento do hardcore, com CP22, NX0, Fresno, toda aquela turma. Então, assim, o rock nunca deixou de existir. Quando a Rita Lee, ela não gosta de ser chamada de rainha, mas ela é a nossa rainha do rock. Quando, nos anos 2000, ela se tornou, assim, tipo, a primeira dama do rock, digamos assim, uma garota lá de Salvador falou assim: não, eu também faço rock, eu sou uma mulher e vou fazer rock and roll. Pintou a Pitty, que é um grande fenômeno. Então, assim, o rock nunca parou. Na virada dos 2010 para essa década, um monte de bandas surgiram. Bandas interessantíssimas. A gente tem bandas que elas podem não ser super famosas e ser headliner de festival, mas tem bandas que têm públicos incríveis. Terno Rei, Bike, um monte de banda legal surgindo. E assim, no seu devido lugar, não são bandas que vão se apresentar em programas dominicais da Rede Globo. Não é isso. Talvez um dia, quem sabe. Mas, assim, elas não ocupam esse espaço. Mas quando elas fazem um show numa virada cultural em São Paulo, elas levam 15 mil pessoas. Isso é grande. Isso é incrível. Já que é um estilo, rock não é mais um estilo que comanda, que manda nas rádios e nas programações de televisão. Eles fazem verdadeiros movimentações incríveis, assim. Então a gente consegue perceber que dentro do universo do rock, o rock nunca deixou de existir, ele sempre se renovou, e eu conheço gerações de bandas de 20 anos de banda, de 10 anos de banda, de 5 anos de banda, de 3 anos de banda, e elas estão aí e têm conteúdo, e isso me deixa muito feliz. E poder levá-los no podcast é incrível. Então, assim, ao mesmo tempo que eu levo o Jades Macalé no meu programa, eu levo a Fresno e eu levo exclusivos cabides. E nessa semana eu tive um pessoal de Maringá no meu programa. Eu vi. Então, assim, eu acho que o podcast tem essa função também. Era uma função que o meu programa na Globo tentou exercer, de levar a Roberta Miranda junto com os Raimundos
que não eram conhecidos, eu acho que o meu podcast tem esse objetivo. Eu não levo só músicos, eu levo artistas, atores, jornalistas, políticos, artistas plásticos, pensadores. A gente sempre acaba falando de música, porque eu sempre puxo para esse lado. Mas, assim, eu acho que o podcast ele tem essa função, sabia? Eu acho isso muito interessante. E assim, alguns artistas que vão lá são muito conhecidos. Por exemplo, quando Andréas Kisser vai lá, a gente derruba a internet, porque o Sepultura é uma banda mundial e está aí até hoje. Quando o Andrés vai no programa, a audiência é espetacular, assim, sensacional. Ao mesmo tempo que, por exemplo, vai uma banda underground, a audiência é pequena. Mas todo mundo que é fã dessa pequena banda, ela vai olhar para o podcast e falar assim, que legal, se essa banda minha preferida vai no podcast do Thunder, outras bandas eu posso gostar desse podcast. E daí começa a pesquisar e ouvir as outras edições do podcast, e aí começa a descobrir que tem um universo interessante ali. Eu me divirto muito no podcast. A gente é uma luta fazer esse podcast, porque a gente tem que pagar o estúdio, pagar o produtor, pagar um monte de coisa. A gente está tentando fazer com que isso seja uma coisa lucrativa. É difícil, mas assim, a gente tem sobrevivido com orgulho. E você conseguiria deixar de falar sobre música ou deixar de fazer sobre música? Nenhum dos dois? Acho que não. Eu acho que assim, se me convidasse para fazer um programa de esportes, eu faria o programa. Aliás, a gente fez um programa de esportes recentemente, eu e Mauro Betting. E assim, inevitavelmente eu falava, vamos chamar o Andrés para falar de São Paulo Futebol Clube. Porque meu universo é muito musical. Então, quando eu levo, sei lá, a Helena Inês, uma das maiores cineastas e atrizes do cinema nacional, a gente já vai acabar falando de Jimi Hendrix. Porque eu acho importante falar de música, acho importante falar de cinema, acho importante falar de teatro, de literatura. Eu já entrevistei o Inácio Loyola Brandão 2 vezes. Foi incrível falar com ele. Ele é de uma geração muito anterior à minha, mas é um grande contador de histórias. Então, assim, ele contando as histórias, em algum momento ele falava de Dalva de Oliveira. Eu achava isso incrível. Então, assim, eu acho que eu não entendo as pessoas que falam que não gostam de música. Incrível que pareça, uma vez eu conheci uma pessoa, eu fui no programa do Ronivon, né? Eu sou fã do Ronivon, e sempre que eu vou no programa dele, ele me trata muito bem, ele é o príncipe, aquela coisa. E eu sempre vou lá e tal, e daí assim, no camarim, assim, antes de gravar, a gente encontra os outros convidados. E uma vez eu encontrei uma pessoa nesse camarim, e ela falou, você é apresentador, né? Assim, não, eu sou apresentador, mas você faz alguma coisa? Eu sou músico. Eu não gosto de música. Eu falei, mas você não gosta de nenhuma música? Não, de nenhuma. Não, peraí, só um instante. Você não ouve nunca música? Nunca ouço música. Você não gosta de nenhum estilo, nenhum artista, nada? Nem nada de nada. Eu assim, nossa. O papo encerrou ali, é óbvio. Mas assim, eu fiquei pensando na tristeza dessa pessoa. Porque o tempo todo, a vida toda, ela vai ouvir uma música em algum momento. Sim. Se ela ligar a TV, se ela sair na rua, se ela atender o telefone, se ela for no correio, se ela for na farmácia, no supermercado, no hospital, ela vai ouvir música. Sim. Coitada dessa pessoa, eu fiquei muita pena dela. Eu pensei em prolongar o papo, falar assim, você precisa de ajuda, vamos... Tem um cara que eu conheço, um psicanalista, de repente ele pode ser... Mas eu acabei desperdiçando essa chance de trazer essa pessoa para o mundo, planeta Terra, né? Porque o planeta Terra é música, desde que o homem bateu uma pedra na outra, entendeu? Tristeza, né? Eu não conseguiria. Não, também não consigo, não. Nossa Senhora. E agora falando sobre a sua apresentação aqui na minha terrinha Maringá. Você se apresenta nesse domingo. Queria que você contasse um pouco mais do que o pessoal vai ver. Olha, eu já estive em Maringá 2 vezes, uma vez com os devotos de Nossa Senhora Aparecida, foi muito interessante. A gente tocou com uma banda local, inclusive, eu acho. Eu acho que era a 7ª geração da família Palim, do interior da Turquia. Eu acho que esse é o nome da banda. Eles eram hilários, fantásticos, eu adorava eles. Eu acho que, espero que eles ainda existam, se não como banda, como pessoas, e vão até o show. E depois eu toquei com o Júpiter Maçã, isso eu acho que em 2009 ou 10. E essas 2 vezes foi no Tribus, né? Então é um lugar que eu conheço, que assim, sempre foi muito legal tocar ali, porque as pessoas vão lá sabendo que vão encontrar uma banda de rock e fazer uma... Dessa vez vai ser um festival, bicho, incrível, assim, porque
eu e o Tatá, a gente estava muito na fissura de ir para Maringá. Pintou esse show em Londrina, que a gente vai fazer, com a Daria José, e no dia seguinte pintou a possibilidade de ir para Maringá. Eu falei, vamos nessa. E daí a gente vai se apresentar no Tribus, a abertura do Lupi, não é isso? Isso. E eu estou muito ansioso para vê-los ao vivo, né? E para ver, a gente vai fazer um setlist especial para esse show. A gente vai colocar uma música minha e uma do Tatá, incluir no repertório do Júpiter. A gente tem uma ligação muito forte com o Júpiter, né? Eu fui parceiro do Júpiter, fiz música com ele, participei de bandas com ele, a gente tocou junto muitos anos, gravei muitas músicas do Júpiter, e o Tatá, o Tatá fez filme com o Júpiter, gravou músicas dele também, então a gente tem uma relação muito forte com o Flávio Basso, Júpiter Maçã. Então, a gente começou a fazer esse show em 2022, em plena pandemia. E o primeiro show que a gente fez foi quando abriu o lockdown, assim, e a gente ainda, todo mundo usava máscara, estava vacinado e tal. Foi muito louco, porque foi lá no Pickles, e a gente chegou para tocar, a gente achou que ia ter umas 15 pessoas, estava lotado, o show lotado, a gente quebrou o recorde da casa, e os jovens, eram jovenzinhos de 17 anos, 18 anos, 20 anos, cantando a pleno vapor com a gente, e assim, ninguém usava máscara. E não sabia se ficava feliz ou ficava preocupado. Não, foi ali que eu peguei a primeira Covid. Nossa! A única, na verdade. Foi muito interessante. Eu estava vacinado, então foi muito leve. Mas, assim, foi uma experiência mágica, porque aí a gente passou a fazer esse show muitas vezes. A gente tocou, sei lá, umas 8 vezes no Pickles. A gente tocou em várias casas de São Paulo, no Bar Alto, a gente tocou em vários lugares. A gente tocou em Brasília, Goiânia, Uberlândia. Onde chama a gente vai. E assim, a gente já fez, sei lá, dezenas de shows, que é essa dupla onde ele canta, eu toco violão e a gente refaz o repertório do Júpiter. É um show adorável, assim, eu adoro fazer, assim, uma coisa que a gente está pensando em gravar um disco ao vivo com essas canções e lançar esse disco, porque é um sucesso muito grande, assim, é uma delícia. Eu espero que as pessoas de Maringá vão até o show, assim, para cantar com a gente mesmo. Você gosta de Júpiter? Eu não conheço tanto, para ser bem Vai sincero, conhecer mas domingo vou lá no conhecer, vou Tribus conhecer. Bar. É isso Tarefa de mesmo. casa. Conhecer Júpiter Maçã. Não é tarefa, vai ser um prazer, não vai ser trabalho. Você vai lá se divertir, vai acabar subindo no palco e cantando com a gente. Olha só, tá, vou estudar então para domingo. Boa, Combinado? boa. Combinado? Sim. Tá, joia. Muito bacana. Então, você é uma inspiração, já vou dizendo, assim, você foi objeto de estudo porque a sua autenticidade, a forma como você apresentava e a forma como até você, até hoje, fala sobre o underground, sobre o alternativo, sobre o que é música e expressão. E eu queria, então, no final, que você deixasse um recado para o pessoal que quer fazer música e que quer falar sobre música também nos dias atuais. Bom, quem gosta de música, eu sugiro que experimente um instrumento musical para exercitar a música. Esse instrumento musical pode ser um violão, um piano, um teclado, uma bateria, um baixo, uma voz, alguma coisa, um berimbau que seja, mas assim, faz alguma coisa, tenta se aproximar. Se der certo, vai em frente. Percorra uma carreira. Você não precisa ganhar dinheiro com isso, não precisa ficar famoso. Você vai se divertir muito. E se você vê que não tem aptidão para tocar um instrumento, cara, não se desiluda. Ouça a música. Absorva a música e conhecimento musical. Se você é uma comunicadora, um comunicador que está estudando comunicação e quer falar sobre o assunto, se aprofunda, estuda, ouve, vai na sua plataforma digital preferida e mergulha nela. Se mergulha, lê a respeito, se aprofunda no tema, tenta entender o que foi a psicodelia, o que foi o rockabilly, o que foi a importância, a relevância de Beatles, de Kinks, de Rolling Stones, de tudo aquilo, dos anos 70, a música brasileira riquíssima, o que foi a Tropicália, o que foi a vanguarda paulista, que parte dela veio aí dessa região de Londrina. Então, assim,
eu acho que se aprofundar nisso, se enriquecer culturalmente, é só ganhar. É só ganhar, é só se tornar maior e mais relevante, entende? Eu acho que é isso. É, eu acho que Perdão, perdão. você Volta, saiu, perdão. você foi Se tornar embora. maior, ó, parou de se tornar maior e mais. Você não é uma pessoa melhor, né, bicho? Se você Aham. adquire a cultura e se aprofunda num tema, isso só vai te fazer bem. Isso serve para música, para cinema, para teatro, para literatura, para todas as artes plásticas, para tudo. Eu acho que a cultura é sempre interessante, porque daí você tem assunto para conversar. É legal. E daí você pode passar isso para seus filhos. Isso é muito legal, isso é muito bacana, entendeu? Então, assim, eu não tenho filhos que eu saiba, né? E daí, assim, eu tenho sobrinhas e sobrinho. Eu fico o tempo todo mandando música para eles, assim, sabe? Minhas sobrinhas já sabem tudo da psicodelia da australiana. Eu fico mandando os artistas novos, as bandas. Ó, você conhece a Tulipa Ruiz? Ouve aí, eu acho que você vai gostar. Sabe esse tipo? É muito louco. Eu acho que isso é enriquecedor. Então, isso só pode ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, mais feliz, menos frustrada, mais culta, entendendo melhor a humanidade. Porque eu sou um humanista, né? Eu gosto de ser humano. Eu não sou um selvagem capitalista que só quer saber do dinheiro no banco. Não, eu sou humanista. Eu quero saber das pessoas e do crescimento do ser humano, né? A gente passa por crises terríveis o tempo todo, crises mundiais, guerras e tal. E eu acho que a cultura só vai ajudar a gente a superar essas dificuldades e a entender melhor o ser humano para que a gente corrija as rotas e consiga lidar melhor com a felicidade. Lidar com a felicidade é difícil, a gente às vezes está vivendo um momento feliz e não percebe. E é muito importante perceber a gente não existe a felicidade plena. Existem momentos felizes, isso aí. Khalil Gibran Khalil falava isso, né? O nosso mestre Daí José fala isso também. Não existe felicidade, existem momentos felizes. Então, assim, tá apto e saudável para viver esse momento feliz com plenitude, sabe? Eu recomendo muitas pessoas que praticam algum esporte. Quem diria? Isso há 40 anos atrás eu ia falar, você é louco. Mas agora eu descobri que assim, é um grande barato, assim, eu pedalo, né? Eu adoro pedalar. Eu pedalo muito, assim, e eu sugiro que as pessoas subam na bicicleta, assim, e saiam pedalando, é muito gostoso. Ah, eu não consigo pedalar, então sai correndo. Então, sei lá, faz alguma coisa, vai na academia, faz o que for. Cuida da sua saúde, né? Para você poder fazer as suas loucurinhas, se for o caso, e para você poder também ter saúde para vivenciar as coisas, sabe? De repente, eu vou fazer o show no domingo e você tá assim, ai, não, tá desanimado. Não, se você estiver bem de saúde, você vai lá e vai se divertir, vai se ouvir no palco com a gente, vai cantar com a gente. Então, assim, eu estou convidando a população de Maringá para ir ao show e cantar com a gente neste domingo. É isso. Perfeito. Thunder, muito obrigado por ter topado participar. Todo o sucesso do mundo para Obrigado. você, tudo de Obrigado. bom, que você aproveite, que você seja feliz, muita música pra gente. Sim. Ah, Mariana, você é filho de italianos? Eu sou meu tataravô Ah, são. ma Catarina, italiano. Isso, tudo de Pô, lá. vai ouvir o rock italiano, é fantástico. Tem bandas de Olha rock italianas só. maravilhosas. Vai lá ouvir o rock italiano, desde a Rita Pavone, Primiata Fernanda Marconi. Tem um monte de bandas bacanas. Tem o novo rockabilly italiano. Vamos falar muito sobre isso aí em Maringá, tá? Pode deixar. Ó, Perfeito, então. Ingrid já Muito dizia, obrigada. paz e amor. Pode deixar. Eu tentei tirar um print daquela hora que eu fui lá, eu fui tentar tirar um print. Agora, então. Vamos tentar tirar um print? Aham. Para registrar esse momento? É. Aí, agora foi. Nossa, Aê! aqui é a prova de que meu TCC deu certo. Tô muito realizada. Legal, Mariana. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom, viu? A gente se vê lá. Pode deixar. Até Tchau, tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau.